Meu nome é Roberto e havia acabado de concluir minha graduação em enfermagem quando comecei a trabalhar em um hospital público em minha cidade, muitos anos atrás. Ainda me lembro vividamente de uma experiência perturbadora que vivi na época, junto com minhas colegas de trabalho. Estava nos primeiros meses no hospital e ainda não era considerado especialista. Eu estava me acostumando às longas jornadas de trabalho, muitas vezes durante a noite, e às vezes nem saía do hospital até o dia seguinte. Em uma dessas noites, entrei para o meu turno e fui informado de que havia uma nova paciente. Era uma senhora idosa de 65 anos que havia sido internada por sua filha devido a problemas no fígado. A senhora nunca havia aceitado o tratamento antes, então sua doença estava bastante avançada. Ao conhecê-la, me apresentei como sempre fazia com meus novos pacientes. No entanto, a senhora tinha um olhar maligno, difícil de descrever, mas claramente ela me olhava como se estivesse zangada, como se imediatamente não gostasse de mim ao me ver. Nunca havia experimentado algo assim com nenhum paciente antes, mas decidi não dar muita importância e continuei a falar com ela de maneira amigável. Vale a pena mencionar que a senhora aparentava ser mais velha do que realmente era, devido ao seu estado negligenciado. Seu cabelo estava em grande parte branco, e lembro-me de sentir pena dela ao ver suas unhas compridas e cheias de sujeira. Claramente a senhora nunca me respondia quando eu falava ou fazia perguntas, e quando respondia, era de maneira grosseira. Portanto, eu evitava conversar com ela e me concentrava apenas em realizar meu trabalho, aplicando sua injeção diária e verificando se tudo estava em ordem, saindo rapidamente de seu quarto sem tentar conversar mais com ela, como fazia com meus outros pacientes. Já se passaram 3 dias desde que ela estava lá e sua filha ainda não havia visitado. A senhora passava a maior parte do tempo sozinha e isso me fazia sentir pena dela, apesar de sua má atitude comigo. No entanto, em uma noite, ouvia falando com alguém em seu quarto enquanto me preparava para administrar sua injeção. Pensei que fosse sua filha, mas achei estranho, pois visitas não eram permitidas naquela hora da noite, já que passava das 11 horas. Quando entrei em seu quarto, percebi que não havia ninguém lá além dela. Perguntei com quem estava conversando, mas, como de costume, ela respondeu de maneira rude, dizendo: "Isso não é da sua conta." Decidi deixar para lá e continuei fazendo o meu trabalho, saindo rapidamente de seu quarto. No entanto, algumas horas depois, enquanto estava na cafeteria, um colega veio me procurar, dizendo que havia ouvido a paciente conversando e rindo alto em seu quarto, mas quando entrou, não havia ninguém lá. Sugeriu que ela poderia estar alucinando. Corri imediatamente para seu quarto e, de fato, ouvia conversando e rindo com alguém. Ao abrir a porta, porém, não havia mais ninguém além dela. Entrei e perguntei com quem estava conversando, mas desta vez ela respondeu algo que me deixou nervoso pelo resto da noite. Ela disse: "Hoje o paciente mais jovem aqui vai falecer, então saia e faça seu trabalho, me deixe em paz." Perguntei por que ela estava dizendo isso, mas ela simplesmente virou o rosto e não respondeu mais nada. Apenas ria baixinho, zombando de mim. Claro que não acreditei no que ela disse, mas fiquei um pouco perturbado com a maneira tão segura e macabra com que ela falou. Na noite seguinte, ao chegar ao hospital, uma colega minha e amiga da universidade estava chorando na recepção. Me aproximei para perguntar o que estava acontecendo e ela me contou que havia perdido seu primeiro paciente naquela manhã, um bebê de poucos meses. Embora seja comum presenciar óbitos em um hospital, era perturbador que o paciente mais jovem tivesse falecido exatamente como a senhora havia previsto. Eu não queria me deixar abalar, mas como um iniciante era impossível não pensar nisso. Comecei a temê-la e evitava entrar em seu quarto à noite para verificá-la. No entanto,
Isso fazia parte do meu trabalho, então eu ainda tinha que fazê-lo. Ela passou a me olhar com um sorriso cínico e sinistro, como se soubesse que sua previsão havia se concretizado e como se percebesse o medo que eu sentia. Em várias noites, ouvia conversando e rindo com alguém em seu quarto novamente. Em uma dessas vezes, decidi colar meu ouvido à porta para tentar ouvir o que ela estava dizendo. Com muito cuidado e silêncio, aproximei meu ouvido, mas estranhamente houve um silêncio completo assim que fiz isso, como se ela soubesse que eu estava lá. Foi uma experiência muito estranha, mas antes que eu pudesse me afastar, algo bateu com força brutal na porta, me assustando profundamente. Gritei de susto e depois disso, a senhora começou a rir. Abri a porta com raiva e perguntei o que ela havia jogado na porta, explicando que isso não era permitido e poderia me custar o emprego. No entanto, ela simplesmente respondeu que não havia sido ela, mas sim seu amigo, que havia dado o golpe na porta porque sabia que eu estava lá tentando ouvir. Perguntei quem era esse amigo e ela respondeu: Satanás. Ainda tremendo e muito assustado, eu não queria mais tê-la como paciente. Felizmente, um colega se ofereceu para cuidar dela naquela noite, para que eu não precisasse vê-la pelo resto do meu turno. Na noite seguinte, quando cheguei ao hospital, fui informado de que a filha da senhora estava lá e queria falar comigo. Ela era muito diferente de sua mãe, sendo amigável e compreensiva. Contei a ela sobre o comportamento bizarro de sua mãe durante sua estadia no hospital. Para minha surpresa, a filha não ficou chocada. Ela disse: Lamento muito pelo comportamento da minha mãe. Eu a trouxe aqui à força, pois ela se recusava a ser internada. Não acredita na medicina e é uma praticante de bruxaria, que faz remédios para si mesma e para outras pessoas. No entanto, devido ao seu estado de saúde, não pude deixá-la sem cuidados, por isso a trouxe com artimanhas. Tudo começou a fazer sentido para mim naquele momento e fiquei ainda mais assustado. Mesmo assim, pedi para ser substituído como seu enfermeiro, mas o médico não concordou. Aquela última noite em que a atendi foi a pior de todas. Entrei em seu quarto como de costume para administrar a injeção e verificar seu estado. Desta vez não disse uma palavra, evitando qualquer interação verbal com ela. No entanto, ela me surpreendeu ao dizer: Amanhã partirei daqui. Só falta entregar mais uma alma jovem a Satanás. Saí do quarto o mais rápido que pude, enquanto ela ria de forma sinistra de seu leito. Infelizmente, o que ela havia dito naquela noite se concretizou, pois por volta das 5 horas da manhã, outro bebê na incubadora perdeu a vida. Não consegui conter as lágrimas naquele dia e fui para casa com uma ansiedade avassaladora. Estava com muito medo e nervoso, e essa experiência afetou profundamente minha vida. Na noite seguinte, quando cheguei ao hospital, fui recebido com um sorriso de alívio por parte dos meus colegas de trabalho. Eles me informaram que a senhora idosa havia recebido alta e que eu não precisaria mais cuidar dela. Seu problema no fígado estava melhorando e o médico havia decidido que ela poderia continuar o tratamento em casa, pois seu caso já não era grave. Fiquei aliviado por não ter que vê-la novamente, mas ainda estava perturbado com suas previsões. Não sei com quem ela fez um pacto para se curar, entregando almas inocentes, mas essa experiência me afetou profundamente. Não renunciei ao meu trabalho, mas levei meses para me recuperar daquele trauma. Meu nome é Marta e sou uma enfermeira aposentada que aprecia muito histórias paranormais, pois acredito 100% nelas.
Durante meus anos de trabalho, experimentei muitas coisas inexplicáveis. Gosto de assistir a vídeos desse tipo e ouvir relatos paranormais de outras pessoas. Desta vez, decidi compartilhar uma história minha, que considero a mais assustadora que aconteceu durante a minha carreira como enfermeira. Fui recomendada para trabalhar em um hospital na minha cidade porque eles precisavam de pessoal. Aceitei o emprego porque o salário era muito melhor do que no hospital onde eu estava trabalhando na época. O hospital havia sido recentemente reformado e transformado em uma clínica geral. No entanto, muitos anos atrás, era um hospital psiquiátrico que havia fechado devido a muitas controvérsias e estava abandonado há anos. Na primeira noite em que comecei a trabalhar lá, havia pouco pessoal e poucos pacientes. Então tudo estava muito tranquilo. Era completamente diferente do antigo hospital onde eu trabalhava, que estava sempre lotado. Comecei a gostar daquele ambiente mais calmo. No entanto, foi na segunda noite de trabalho que tudo começou. Eu estava no quarto de um paciente quando uma colega enfermeira, muito assustada, me chamou. Ela disse que estava ouvindo fortes batidas vindas do piso inferior, onde ficava o porão usado para guardar utensílios cirúrgicos e medicamentos. Ela era inexperiente e não sabia como lidar com a situação, já que ninguém deveria estar lá embaixo naquele momento. Afinal, o elevador não chegava até aquele piso e a porta estava trancada, com acesso apenas para médicos e pessoal autorizado. Saí do quarto do meu paciente e acompanhei minha colega até as escadas que levavam ao piso inferior, apenas para verificar se o que ela ouviu era real. De fato, quando chegamos lá embaixo, ouvimos batidas e sons como se alguém estivesse movendo as camas. Eu tinha a chave guardada no meu armário, então fui buscá-la. Nós duas decidimos descer e entrar na área do porão. Quando chegamos lá, percebemos que muitas coisas estavam fora do lugar. Uma das camas estava completamente virada de cabeça para baixo, mas não havia ninguém à vista. Verificamos o local, mas não encontramos ninguém, apenas o caos que alguém havia causado. Foi quando percebi que algo estava muito errado, pois não havia explicação lógica para aquilo. Ninguém teria conseguido fazer aquilo em tão pouco tempo, e a porta estava trancada. Decidimos voltar para o nosso trabalho, deixando o incidente para trás, pois não conseguimos encontrar uma explicação plausível. No entanto, algumas horas depois, enquanto fazia minhas rondas, ouvi gritos de dor vindos do porão. Eram gritos terríveis, como nunca havia ouvido em toda a minha carreira como enfermeira. Eu estava sozinha, pois minhas colegas estavam no andar de cima, e não queria pedir ajuda, então decidi investigar por conta própria. Ao descer, percebi que as luzes não estavam funcionando, exceto as do porão. Fui buscar uma lanterna e, ao retornar, os gritos haviam parado, mas o ambiente estava mais pesado do que nunca. Enquanto verificava os quartos, notei que tudo estava de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que comecei a sentir medo de verdade, pois não havia explicação para aquilo. Não poderia ter sido feito por uma pessoa em tão pouco tempo, e a porta estava trancada. Decidi voltar ao meu posto de trabalho, deixando para trás o mistério, mas não conseguia me livrar do medo que estava sentindo. Quando finalmente amanheceu, contei ao médico sobre o que havia acontecido naquela noite. No entanto, ele não parecia surpreso e apenas me aconselhou a não me deixar afetar por essas coisas, senão eu não duraria muito tempo naquele hospital. Ele mencionou que outras enfermeiras anteriores haviam renunciado devido a experiências semelhantes. Conversei com uma colega mais experiente, que me explicou que esses ruídos e acontecimentos estranhos ocorriam desde que ela começou a trabalhar lá. Ela mencionou que muitas enfermeiras desistiram rapidamente devido a esses incidentes e que o alto salário era oferecido porque o lugar era conhecido por ser assombrado. Ela compartilhou a história macabra de como o hospital costumava ser um asilo psiquiátrico nos anos 40, onde experimentos clandestinos com pacientes ocorriam, o que levou ao seu fechamento e à fuga dos proprietários. Ela disse que era compreensível que energias negativas abundassem naquele lugar,
e que eu deveria manter a cabeça fria para continuar trabalhando, ignorando tudo o que visse durante meus turnos naquele porão assustador. Para concluir, fiquei mais 2 anos naquele hospital, embora nunca tenha me acostumado totalmente com os acontecimentos noturnos assustadores. As luzes apagadas e os corredores vazios durante a noite tornavam o lugar ainda mais sinistro. Muitas enfermeiras chegavam e partiam rapidamente. Algumas nem duravam 1 semana, pois não apenas ouviam os ruídos no porão, mas também afirmavam ter visto pacientes deformados, com partes de seus rostos faltando. Felizmente, eu nunca vi nada disso, porque se tivesse visto, provavelmente também teria renunciado. Meu nome é Cláudio e, como enfermeiro, ao longo da minha carreira, vi todo tipo de coisas. Hospitais são lugares onde há muitas energias, devido às ocorrências de falecimentos, pessoas angustiadas por seus entes queridos ou pessoas chorando incontrolavelmente ao receberem notícias trágicas e assim por diante. No entanto, hospitais escondem muito mais do que isso. E, na verdade, nunca saberemos tudo o que os habita e que não conseguimos ver. Mas, se você é sensível, talvez possa sentir, assim como aconteceu comigo nesta história que quero compartilhar, um acontecimento muito estranho, o mais estranho que já experimentei em minha carreira. Na época, eu trabalhava em um hospital na minha cidade natal. Era um lugar bastante negligenciado devido à sua antiguidade, o que diz muito sobre sua história. Assim que entrei, pude sentir imediatamente energias não tão boas no local. Como mencionei antes, sou uma pessoa muito sensível e costumo detectar energias, sejam elas boas ou ruins, em pessoas e lugares. Desta vez, não foi exceção. Mas na minha profissão, nos ensinam a não nos deixarmos levar por sugestões, então não dei muita atenção a isso. Devido à sua antiguidade, era normal que todo tipo de energia circulasse por ali. Lembro-me de que fui escalado para o turno da noite, o que não me agradou muito, mas não tinha escolha. Se um hospital já parece assustador durante o dia, agora imagine à noite, quando os corredores estão completamente vazios. No começo, tudo estava normal, mas em uma noite, um jovem que estava internado há semanas devido a um câncer e que não tinha muito tempo de vida restante, acionou o botão de chamada para ser assistido. Quando entrei em seu quarto, ele estava com uma expressão de medo e um tanto agitado. Perguntei o que ele precisava e ele me disse que havia visto alguém observando-o ao pé de sua cama enquanto dormia. Como estava escuro, ele não conseguiu identificar quem era, mas disse que era a silhueta de um homem e que estava com muito medo. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ninguém poderia entrar ali, que não se preocupasse, que provavelmente tinha sido apenas um pesadelo. E, no entanto, ele insistiu, pedindo-me para não deixá-lo sozinho, pois sabia que aquilo estava vindo atrás dele. Tive que administrar um calmante para que ele pudesse descansar, pois, em seu estado, era crucial. Fiquei com ele até que o calmante fizesse efeito e ele adormecesse. Depois, me retirei para continuar trabalhando. No entanto, na manhã seguinte, soube que o jovem havia falecido ao meio-dia. Isso me deixou muito triste, embora soubesse que sua condição de saúde era muito delicada. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas nos dias seguintes. Durante a noite, uma paciente idosa solicitou minha assistência em seu quarto por volta das 2 da manhã. Corri até lá e ela me contou exatamente a mesma história que o jovem havia me dito. Muito assustada, ela disse que viu alguém do lado de sua cama, sentado na poltrona, observando-a. Ela perguntou muitas vezes quem era, mas não obteve resposta. Por isso apertou o botão de chamada, pois estava com muito medo. Perguntei para onde a pessoa havia ido, mas ela não soube me responder e estava muito confusa.
Ela apenas disse que talvez fosse seu marido vindo do céu para visitá-la. A paciente estava em estado grave e talvez estivesse tendo alucinações. Então fiz o que pude para tranquilizá-la e a deixei dormir. No entanto, naquela mesma manhã, antes de encerrar meu turno, a paciente veio a falecer. Essa série de eventos estava começando a me preocupar, pois já eram 2 pacientes que faleciam depois de ver uma figura em seus quartos. Eu sentia constantemente uma energia pesada ao entrar nesses quartos. Alguns dias depois, uma colega me contou que seu paciente também havia dito a mesma coisa, que via alguém o visitando à noite, embora não pudesse ver o rosto da pessoa. Foi a primeira vez que compartilhei o que estava acontecendo com meus pacientes com alguém. Minha colega ficou muito assustada, mas acreditou em mim. A partir daquele momento, não conseguia deixar de pensar nessa figura que os pacientes mencionavam. No entanto, em questão de um dia, o paciente também faleceu. Todos esses pacientes estavam em estado terminal devido a doenças graves, e parecia que ver essa figura em seus quartos era um presságio de que a morte estava próxima. Isso estava me perturbando muito, e eu nunca conseguirei me acostumar com essas experiências. Decidi pedir demissão por questões de saúde mental. Nunca soube quem era essa figura que vinha por eles ou se estava lhes avisando que partiriam em breve. A única coisa que posso dizer é que a energia era pesada e negativa toda vez que eles pediam ajuda.